Por isso, eu te convido para abrir no livro de Gênesis, capítulo 21. Leremos do verso 1 ao 7. Esses dois números te lembram alguma coisa? 1 ao 7. Não foi proposital, meus irmãos. 21, do versículo 1 ao 7. Está na página 19 do Antigo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Aleluia. Vamos orar. Ó Deus, nós temos razões inúmeras para louvar o Teu nome, e fizemos isso nessa noite. Agora nós queremos que o Senhor fale através da Tua palavra. Venha, instrua o Teu povo. Nos ajude, Deus, a entender quem o Senhor é e de que forma o Senhor trata conosco através desse texto. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei como é a sua biografia ou a sua história de frustração, mas nós temos um símbolo que vai nos remeter a uma das frustrações mais recentes que nós atravessamos como nação, como país. Não roubei lá no Maracanã e vim correndo para o templo, mas isso aqui simboliza alguma coisa que poderia ser nossa e não é. Não é verdade? E poderíamos ter tá com quem merece. Poderíamos ter perdido, mas podia ser de uma maneira mais justa. Foi muito feio, né? A derrota que tivemos. É uma derrota que, de alguma forma, em algum grau, mesmo que você não goste de futebol, nos frustrou um pouco, né? E muito mais aos jogadores que saíram em prantos, e não só da seleção brasileira, mas os 31 times, vieram 32 para o Brasil. Dos 32, apenas um está rindo de alegria. Os outros 31 foram embora, alguns mais, outros menos, mas todos foram embora decepcionados, porque tiveram as suas esperanças frustradas, tiveram as suas expectativas sucumbindo num torneio aonde vence o melhor, e acreditamos nós realmente venceu o melhor, graças a Deus, por pouco, né? E talvez você entrou aqui hoje carregado com uma frustração que está muito acima de um mero jogo de futebol. Carregamos na nossa alma, na nossa vida, no nosso coração, marcas, decepções, lacunas, vazios, tristezas, nós, que ao longo da vida nós vamos acumulando e que pesam sobre os nossos ombros. Talvez você está aqui hoje à noite com sonhos que você não conseguiu realizar ao longo da sua vida, com expectativas que você não conseguiu também bater as metas. Mas eu quero trazer uma palavra de ânimo para você, porque nós estamos diante de um texto que revela o Deus a quem servimos. Estamos diante de um relato que esperou 25 anos para se concretizar. Quando abrimos a Bíblia, aqui no livro de Gênesis, e já pregamos sobre tudo isso, mas simplesmente para recapitularmos, no capítulo 12, versículo 2, Deus vira para um homem chamado Abraão e diz assim: Abraão, eu vou fazer você pai de uma grande nação, tão numerosa como as estrelas dos céus. No capítulo 15, imagine só, meus amados, uma promessa dessas. Deus está dizendo para Abraão que vai fazer dele, e através dele virá o Salvador, o Messias, e Deus vai fazer dele uma grande nação. Só que Deus, às vezes, ele parece incoerente, e talvez o sentimento que você esteja vivendo em relação a Deus hoje seja de incoerência.
Talvez você não está entendendo a conta que Deus está fazendo na sua vida, e você está tendo a impressão de que essa conta está saindo no negativo. Parece que Deus não está suprindo as expectativas que você tinha na sua relação com Ele. E Abraão, Deus dá uma promessa para ele, mas junto com a promessa, Deus dá uma esposa que não pode ter filhos. É incoerente. Como que Abraão vai ser pai de uma grande nação se a esposa dele é uma mulher estéril? Deus, Ele age da maneira, do jeito que Ele acha que deve agir. E meus amados, você tem uma mulher estéril e você tem um homem que Deus prometeu filhos, e os anos estão passando. Passa-se um ano, passam-se 2 anos, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos. Essa mulher não suporta tanta espera, e ela chega para o seu marido impaciente, desconfiada, não acreditando que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E talvez você também entrou aqui hoje descrente, desconfiado, não acreditando que Deus vai cumprir as promessas dele sobre a sua vida. E Sara atropela o processo. E quantas vezes nós atropelamos o processo porque não aprendemos a confiar, não aprendemos a esperar, não aprendemos a depender de Deus. E Sara então diz para Abraão: Abraão, por favor, me dê um filho, nem que seja com uma das minhas servas. Toma Agar, tenha relação com ela, e o filho que dela nascer será o nosso filho. E Abraão compactua com a sua esposa, e dali nasce Ismael, que nós também já falamos, já foi pregado sobre o nascimento de Israel. Em Gênesis capítulo 17, Deus diz para Sara, já na velhice: Sara, você vai ter um filho. Aliás, Deus diz para Abraão que Sara vai ter um filho, e o versículo 17 do capítulo 17 diz que Abraão ri. E Abraão ri porque Abraão não está acreditando no que Deus está falando. É um riso de desconfiança, um riso de quase zombaria, dizendo: Deus, o Senhor está de brincadeira. O Senhor me promete uma coisa, me dá uma mulher estéril, e agora nós dois estamos caminhando para a velhice. O que o Senhor está falando não faz sentido, não tem coerência, não é possível. Eu tenho 100 anos, estou quase completando 100 anos, minha mulher quase 90 anos, não é possível termos filhos. No versículo 19, Deus diz para Abraão, que é para Abraão não só crer na promessa, mas que Deus tem um nome para criança. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, você está aí todo desconfiado, rindo, achando que eu não vou cumprir o que eu prometi, mas eu vou dizer mais, o nome da criança é para se chamar Isaac. O nome desse menino é Isaac. Mas Deus, não é possível, não tem como nascer da minha relação com a minha esposa uma criança. É interessante que no capítulo 18, versículo 12, a vez de rir agora é de Sara. Abraão já teve o seu momento de incredulidade, agora Sara também manifesta a sua incredulidade quando Deus diz para ela: você vai ter um filho, e ela ri de Deus, ela diz: não é possível, Deus. E aí então nós chegamos no capítulo 21, e eu quero propor o seguinte tema para você nessa noite: o riso da esperança. O riso da esperança. Tem um ditado popular que diz: quem ri por último ri melhor. O riso da esperança. Para o crente, o riso é certo, porque Deus cumpre a sua promessa. Para o crente, o riso é certo, porque Deus cumpre a sua promessa. E talvez você entrou aqui hoje triste. Eu quero dizer, a sua história não terminou e a sua biografia não está completa, porque todos aqueles que terminam a sua história em Cristo Jesus terminam a sua história sorrindo, porque Deus cumpre as suas promessas. Deus visitou Sara. É interessante quando o texto diz que Deus visitou Sara. Deus visita o seu povo. E o texto aqui, quando diz visitou, o verbo visitar, dá a ideia de que Deus interveio para dar forma ao destino. Deus tinha um projeto. Deus havia designado esse homem e essa mulher para, a partir deles, surgir uma grande nação. E aqui, quando o texto diz que Deus visitou Sara, é que Deus interveio para dar forma àquilo que Ele havia prometido. E Deus continua nos visitando. E talvez você diz: pastor, mas depois do Pentecostes, o Espírito Santo agora habita em nosso coração. É verdade, mas Deus continua nos visitando e derramando sobre nós a sua graça, a sua bondade. E, por exemplo, numa noite como essa, enquanto a palavra dele está sendo exposta, enquanto louvores estão sendo elevados a Ele, Deus está nos visitando.
porque a presença dele se faz aqui. Depois de 25 anos de promessa, Deus visita Sara. E o texto começa dizendo: visitou o Senhor a Sara, como Deus disse, porque Deus tinha uma conversa com essa mulher, e Deus tinha uma conversa com o marido dela, e a conversa estava agora pronto para se concretizar, porque o Deus que você crê é o Deus que promete, e é o Deus que cumpre meticulosamente tudo aquilo que Ele fala, e é por isso que esse livro é tão grosso, e é por isso que esse livro, as páginas são finas e as letras pequenas, para registrar as promessas e o cumprimento dessas promessas que Deus fez para o seu povo. Deus prometeu para Noé e cumpriu aquilo que ele havia prometido. Deus conversou com Abraão e prometeu para Abraão: Abraão, se você não comer vai ter vida, se você comer vai ter morte. Abraão comeu do fruto que não deveria, teve morte. Com todos que Deus teve uma conversa, com todos que Deus estabeleceu uma promessa, Deus cumpriu as promessas que Ele havia estabelecido. Deus disse para Abraão: você vai ter um filho. A mulher era estéril, Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90, mas Deus cumpriu aquilo que Ele havia prometido. Eu quero dizer para você, Deus tem promessas para a sua vida, promessas que estão muito além daquelas que você imagina, e Deus há de cumprir todas as promessas sobre você. Leia a Bíblia, e você vai ver quantas promessas de Deus para o seu povo. Depois de 25 anos, Deus chama aquele homem e aquela mulher que já não tinham esperança mais, e diz: eu vou cumprir aquilo que eu havia prometido. Deus fez uma promessa, mas Deus também queria tratar os corações, o coração desse casal. Deus queria deixar claro para Abraão que Ele é o Deus do sobrenatural, que Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus que reverte qualquer quadro, e Deus pode reverter o seu quadro. Confie nele. Mas Deus também sabe quando nós estamos insistindo para que Deus nos dê alguma coisa para o nosso próprio prazer. Deus sabe se aquilo que tanto queremos é para nos envaidecer, é para a nossa própria glória ou é para a honra dele. E às vezes nós não ganhamos aquilo que pedimos, porque pedimos mal, para esbanjar dos nossos próprios prazeres. Mas eu quero dizer para você, Deus tem promessas para o seu povo. Deus tem promessas específicas para a sua vida, e Ele vai cumprir cada uma delas. Segundo lugar, para o crente, o riso é certo, porque Deus opera milagres. O nosso Deus é Deus do sobrenatural. É interessante trabalhar o tema do sobrenatural, porque às vezes nós construímos uma figura de sobrenatural muito para as coisas que realmente extrapolam a razão. Mas, meus queridos, me explica a pulsação do seu coração nesse momento. A pulsação do seu coração é um ato sobrenatural. O seu sistema nervoso todo funcionando de maneira perfeita, isso é um ato sobrenatural. A nossa consciência, o nosso sono, o dormir e o acordar, tudo isso é alguma coisa de Deus para nós, que podemos até tentar explicar num certo limite, mas chega uma hora que já não dá para explicar mais. A nossa psique, a nossa alma, o nosso jeito de ser, a nossa singularidade, cada um aqui tem uma personalidade, reage de um jeito, reage emocionalmente em situações diferentes, porque cada um de nós, Deus criou com um jeito único de ser. Isso é maravilhoso, isso é sobrenatural. Mas Deus também pode intervir em situações que você já não consegue ver esperança mais. Deus está conversando com Sara. Se você prestar atenção nesse texto, o nome de Sara é mais citado do que o nome de Abraão. Se você observar, Deus chama Sara para uma conversa, porque foi Sara quem mais desconfiou de Deus. Foi Sara que sugeriu para o seu marido que ele deveria ter relação com a sua serva. Por isso Deus quer dizer para Sara: Sara, vem aqui que nós dois precisamos ter uma conversa. Eu vou mostrar para você quem eu sou. E Deus faz um milagre na vida daquela mulher. Na sua velhice, uma mulher estéril de 90 anos se torna mãe. E Abraão, com 100 anos, se torna pai, para mostrar que essa nação que está nascendo não é uma nação que vem de uma relação natural, não é uma relação que vem de uma situação comum do dia a dia, mas é através de um milagre, assim também como foi o milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando nasceu de uma virgem.
Já foi falado aqui que esses textos do Antigo Testamento, eles apontam para Cristo. Então, da mesma forma que Deus pode dar um filho para uma mulher de 90 anos, estéril, esse Deus também pode fazer nascer uma criança de uma virgem, estava noiva de José. O nosso Deus é Deus que transforma situações, que reverte quadros que parecem irreversíveis. E quando Jesus nasce e começa o seu ministério, ele se apresenta como Deus de poder que transforma a realidade pela sua palavra. E esse é o Deus que nós cremos hoje. E ele transformou a sua vida quando você creu nele como seu Salvador. Foi ele, através do seu Espírito, que convenceu o seu coração, milagrosamente, a crer na fé que vai te conduzir para a vida eterna. A crer num Deus que te chama agora também de filho de Abraão. Nós fazemos parte dessa descendência numerosa de Abraão. Nós somos os filhos que foram enxertados na raiz de Davi, na raiz de Abraão. Nós pertencemos àqueles que Deus havia prometido a esse casal. Meus amados, é o filho de Sara, é o filho de Abraão, mas acima de tudo, é o cumprimento de uma promessa de salvação. No tempo determinado. No tempo determinado. Se você puder e tiver com a sua Bíblia, grife isso. As coisas vão acontecer na sua vida no tempo determinado. Não é no seu tempo. Não é no meu tempo. Não adianta querermos acelerar o processo. Esse casal nos mostrou que acelerar o processo só complica a situação. Devemos aguardar, esperar no Senhor, porque no tempo determinado, o milagre de Deus vai chegar na sua vida. No tempo determinado, a sua situação será revertida. Pastor, e se não for revertida? Você precisa entender se realmente era essa a vontade de Deus para a sua vida. Por isso, tenha intimidade com Ele, o busque, converse com Ele como esse casal conversava, para você entender qual é o projeto dele para a sua vida. Porque sem dúvida nenhuma, promessa de Deus feita é promessa de Deus cumprida, mas será cumprida no tempo determinado. Seus desígnios são estabelecidos pontualmente. Na hora de Deus as coisas vão acontecer. É por isso que Jesus Cristo, e não só Jesus Cristo, mas também o apóstolo Paulo, reverberando os ensinos de Jesus, vão dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade é uma tentativa de antecipar aquilo que Deus ainda não tornou concreto para você. Ansiedade é quando você quer trazer alguma coisa que está reservada no futuro, para o momento. Aguarde, no tempo determinado de Deus, as coisas acontecerão na nossa vida. No tempo determinado de Deus, as coisas vão acontecer na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. Tenha calma, tenha paciência, porque certamente aquilo que Deus prometeu vai cumprir. Os seus desígnios são estabelecidos, porque a sua palavra é poderosa, e quando Deus promete, Deus cumpre. Esse livro é um livro de promessas, mas esse livro também é um livro que narra os cumprimentos das promessas. Existem promessas que foram feitas e que ainda não se cumpriram, mas que vão cumprir, porque o Deus que prometeu que Jesus viria uma vez, cumpriu no tempo dele a vinda de Jesus Cristo. Esse mesmo Deus diz que Jesus voltará pela segunda vez para nos levar, para vivermos com Ele por toda a eternidade. E você precisa se apegar a essa promessa, porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. Por isso, meus amados, nós temos razão para sorrir. Nós temos razão para sorrir, porque o nosso Deus é um Deus de promessa, mas é um Deus que cumpre a sua promessa. Nós temos razão para sorrir, porque o nosso Deus é Deus que intervém na nossa vida. É um Deus que nos transforma, é um Deus que opera milagres. E por último, para o crente, o riso é certo, porque Deus fez uma aliança eterna conosco. Por isso, mais do que ninguém, nós temos razão para sorrir. Mais do que ninguém, nós temos razões para nos alegrarmos, independente das circunstâncias que estamos atravessando. Uma marca na vida cristã é a alegria. E se você olhar nos escritos
do Novo Testamento, do Antigo Testamento, nos escritos de Paulo, você vai perceber que existe um convite incessante da palavra de Deus para que nós sejamos pessoas alegres, porque a alegria é uma marca de quem tem satisfação, a alegria é uma marca de quem tem o coração transbordando da presença de Deus, a alegria é uma marca de quem entendeu que a mensagem do Evangelho é alguma coisa que toma todo o nosso ser e nos faz viver uma vida saltitante, uma vida fervorosa, uma vida empolgante, porque nós recebemos um presente que nós não éramos dignos. Jesus nos deu, através da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Eu e você recebemos um presente muito além daquilo que nós merecíamos. Nós merecíamos a morte e Ele nos deu vida. Nós estávamos perdidos e Ele nos encontrou. Nós estávamos nas trevas perambulando e Ele nos trouxe para a luz e para o seu caminho. E agora nós somos um povo marcado por uma alegria que o Salmo 1:1 vai dizer: bem-aventurado o homem. Jesus Cristo, quando começa o Sermão do Monte, vai dizer: bem-aventurado o homem. Bem-aventurança é sempre um convite para a alegria. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, vai dizer: alegrai-vos no Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas sobre o fruto do Espírito, vai dizer que uma marca do fruto do Espírito é a alegria. Por isso o povo de Deus precisa ser um povo marcado pelo riso, e esse texto nos ensina exatamente isso. Sabe qual é o nome que Deus havia mandado Abraão colocar naquela criança? Isaac, que é uma abreviação no hebraico de Isakhel, que significa Deus ri. Se um dia você tiver um filho homem e quiser pôr um nome muito interessante, é Isaac. Sara riu com incredulidade no coração. Abraão riu com incredulidade no coração. Mas agora quem está rindo é Deus. Porque quem ri por último ri melhor. E Deus está convidando Abraão e Sara também para o riso. O nome de Isaac significa Deus ri, revelando o prazer de Deus e o seu favor para com aquela criança. Deus ri porque a promessa que Deus faz é uma promessa que se cumpre no tempo dele. Deus ri porque a promessa de salvação que Deus fez para o homem está se cumprindo. Deus ri porque Deus está feliz usando homens para estabelecer os seus propósitos. Deus está alegre porque Abraão, porque Sara estão à disposição dele para que ele cumpra na vida desse casal os propósitos e os desígnios que Deus estabeleceu. E por isso eu quero dizer para você, meu querido irmão, quando você se envolve com as coisas de Deus, quando você ama Deus, quando você ama a casa de Deus, quando você ama a comunhão dos irmãos, quando você ama a vida de oração, quando você ama a palavra, Deus também ri de alegria por causa da sua vida. Deus ri. Às vezes nós construímos uma figura de um Deus carrancudo, com semblante fechado. O semblante de Deus fica assim quando nós temos prazer no pecado. Mas quando nós estamos buscando a vontade de Deus para a nossa vida, Deus se alegra. E o texto, o nome diz que Isaac significa Deus ri. E Abraão então, também cumpre aquilo que Deus havia ordenado para ele. Lá no capítulo 18, dos versos 9 a 14, ele circuncisa aquele menino no 8º dia, que era um sinal de que aquela criança pertencia à família da aliança. E aí, se você prestar atenção nos versos 5 e 6, depois do riso de Deus, agora quem está rindo? Sara está rindo. Sara está rindo. Olha o versículo 6. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, mas não mais um riso de incredulidade. Não mais um riso de incredulidade, mas um riso de alegria, porque a promessa de Deus se cumpriu na vida de Sara. O final da nossa história será marcada por grande júbilo e por sorrisos nos lábios, porque será o grande dia em que encontraremos com Jesus Cristo nas nuvens. Riso. O convite de Deus é para uma vida de riso. Sara ri porque ela está vendo que o Deus que ela creu é o Deus que promete, mas que também cumpre. E ela não diz que o riso é só dela, mas ela diz o seguinte: não somente eu, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo.
porque Deus está fazendo um milagre, Deus está operando na vida daquela mulher, mostrando que Ele é o Todo-Poderoso, mostrando que Ele está acima da lógica, Ele está acima da matemática, Ele está acima das limitações do organismo humano, Ele não depende de nada disso para efetuar os seus desígnios, e Ele faz isso na vida daquela mulher. E outra coisa muito curiosa, está no versículo de número 7, quando Sara diz que ela vai amamentar um filho, e acrescentou: quem teria dito que Abraão e que Sara amamentariam um filho? O dado curioso é que filho aqui no hebraico não está no singular, está no plural, e é muito interessante e faz toda a diferença. O que Sara está querendo dizer é que ela não vai amamentar apenas o bebê dela, porque ela já entende que essa criança não é mais somente um projeto familiar. Ela consegue entender os desígnios de Deus, e ela consegue entender que esse bebê não é somente mais um sonho de uma mãe, mas esse bebê é a concretização dos planos de Deus para o surgimento de uma nação, da qual viria o Salvador Jesus Cristo. Sara não está mais interessada nas suas benesses maternas, mas ela vê o cumprimento da promessa divina. Deus tinha um plano para aquele casal, Deus tinha um plano para esse menino, e ela está vendo que os planos de Deus vão se concretizar. Preste atenção. Às vezes você não está ganhando o que tanto quer, porque você está colocando isso como um plano pessoal, uma benesse pessoal, é alguma coisa para o seu bem-estar, e Deus está querendo despejar sobre a sua vida bênçãos, para você ser usado no reino dEle, para a glória dEle, para a expansão do evangelho dEle, e as coisas não acontecem, porque talvez os seus sonhos é para o seu uso pessoal, é para o seu projeto, e Deus está dizendo: não, eu quero te usar para algo maior, eu te chamei para algo maior, eu tenho um plano para a sua vida, que é um plano maior. E o que esse texto vem nos ensinar é exatamente isso. Sara entendeu a lição. Sara entendeu que não era mais só um projeto familiar, que aquela criança fazia parte de um plano divino para salvar o homem. Isaac prefigura Jesus Cristo. E se você voltar lá no começo de Gênesis, capítulo 3, verso 15, nós temos o texto onde Deus está punindo a serpente, e Deus diz para a serpente: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Mulher, aqui no caso, é Maria. A tua descendência, a descendência da serpente, vai morder o calcanhar do descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Jesus. Mas o descendente da mulher vai ferir, esmagar a cabeça da serpente. Lá em Gênesis 3,15 você tem a promessa do descendente da mulher. O descendente da mulher é Jesus, o Filho de Deus que iria nascer de uma mulher. Mas aqui em Sara, você já tem a prefiguração daquele que viria, porque Isaac nasce de uma mulher, prefigurando Jesus Cristo, que também vai nascer de uma mulher para trazer salvação à humanidade e esmagar a cabeça da serpente. Meus amados, Deus trabalha com um plano que vai a curto, médio e longo prazo. Eu acho que a nossa geração é uma geração muito ansiosa que trabalha a curto prazo. Queremos resultados imediatos. Deus não. Eu digo para os adolescentes, para os jovens também, nas nossas reuniões semanais, que às vezes nós queremos e até percebemos que existem atalhos para andarmos mais rápido, mas Deus é diferente. Deus, Ele estende a mão para nós e diz: pega na minha mão e vamos caminhar. Senhor, mas não precisamos dar volta, por aqui a gente chega lá. E Deus diz: não, eu preciso dar volta com você. O povo de Israel não precisava de 40 anos no deserto para chegar até a terra prometida, mas Deus precisava conversar com o povo de Israel. E a conversa de Deus com o povo de Israel teve que durar 40 anos no deserto. Talvez Deus está te chamando para conversar. A conversa de Deus com Sara e Abraão durou 25 anos. Eu não sei quanto tempo vai durar a conversa de Deus com você, mas o que eu quero dizer para você: não se preocupe.
Não importa se os seus sonhos e os seus planos vão se concretizar num curto, num médio ou num longo prazo. O importante é que você está segurando na mão de Deus. Isso que importa. O importante é você saber que você está tranquilo diante daquele que promete, mas cumpre todas as suas promessas. E você tem uma certeza na vida: a certeza de que você vai rir no final, a certeza de que você já tem a vitória garantida. Então, diferente daquilo que tanto esperávamos comemorar hoje, e talvez estamos frustrados, menos frustrados porque não foi a Argentina. Se fosse a Argentina, eu ia colocar uma bandeirinha aqui da Argentina para aumentar a frustração. Mas diferente de frustrações assim, que poderíamos não ter sofrido e nem passado, o nosso Deus nos convida para caminharmos com Ele, na certeza de que no final, e esse é o artigo do boletim que eu escrevi para essa semana, no final, a nossa vitória é certa, a nossa vitória está garantida. Não frustremos com as circunstâncias da vida. Você está com Deus segurando na sua mão. Você está com Deus direcionando os seus passos. A promessa é de vida, é de vitória e é de alegria eterna. E as promessas que Ele fez, Ele vai cumprir. Muitos podem estar rindo hoje de deboche, como Sara e Abraão riram em algum momento. Muitos aí fora podem estar debochando de Deus com risadas irônicas. Mas o convite é para que você sorria. Sorria, mas não motivado por incredulidade, mas motivado pela certeza de que com Deus você é mais que vencedor. Deus não muda e a sua fidelidade permanece para sempre. Deus é fiel. Promete e cumpre. Promete e cumpre. Sempre assim. Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para falhar e nem para enganar. Por isso, o convite é para que você nessa noite tome o seu coração, entrega para Deus e diga para Ele: Deus, a minha vida é sua. Assim como Sara, assim como Abraão, eu quero aprender a confiar, porque o riso é certo para a vida daquele que crê no Senhor Jesus. A alegria é certa para todos aqueles que depositam a sua confiança no Deus que derramou o sangue do seu Filho na cruz do Calvário para nos resgatar e para nos dar a vida eterna. Tenha riso de esperança nos seus lábios, porque no final nós seremos mais que vencedores. Já somos, mas no final nós receberemos o nosso grande prêmio, o prêmio que é a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida. Queria que você curvasse a sua cabeça. Nós vamos, com a equipe de louvor, cantar ao Senhor, louvar ao Senhor com mais um cântico. Queria que você pensasse na letra desse cântico. Talvez você entrou aqui hoje frustrado, chateado, triste, observando algumas áreas da sua vida que parecem que os planos não estão se concretizando, os sonhos não estão tomando forma. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é Deus fiel. E Ele disse que ia cuidar da sua vida. Por isso pode ficar tranquilo, porque Ele vai cuidar de você. Ele é Deus que promete, mas Ele é Deus que cumpre.
Vamos cantar juntos. Os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Adolescentes que estão aqui hoje à noite, confiem no Senhor. Deus pode transformar a sua vida. Jovens que estão aqui, confiem no Senhor. Deus vai dar vitória a vocês. Adultos, aqueles que estão enfrentando problemas na sua vida familiar, entregue esses problemas na mão do Senhor. Deus vai dar vitória para vocês. Aqueles que estão enfrentando enfermidades, Deus vai dar vitória sobre a sua vida. Confia nele, entrega o seu problema para Ele. Aqueles que estão nos assistindo pela internet, que porventura também estão atravessando momentos difíceis, confie no Senhor. Nosso Deus é Deus que cumpre as suas promessas. Ele cuida dos seus.
Querido Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, lavada e remida pelo sangue do teu precioso Filho, nós nos achegamos agora na tua presença para clamar, para que o Senhor derrame sobre os nossos corações a confiança necessária para descansarmos no Senhor. Oh Deus, nos ajude a compreender que o Senhor está conosco, que o Senhor nos comprou com o sangue do teu Filho, e o Senhor disse que iria cuidar de nós em todas as áreas, em todos os momentos, que agora cabe àqueles que te pertencem apenas descansar e confiar. Nos ajude, Deus, nos ajude, para que possamos rir de alegria ao ver as promessas do Senhor se cumprindo na nossa vida, dia a dia, como já temos visto. Que essa igreja, Deus, seja marcada pela alegria do Senhor, porque percebe que o Senhor cuida dela, que o Senhor nutre, que o Senhor alimenta, que o Senhor direciona, que o Senhor norteia os seus passos. Que haja em nós, Deus, a confiança necessária, a confiança, Deus, para sermos usados como instrumentos do teu reino, para proclamarmos as boas novas da salvação. Louvado e bendito seja o teu nome nessa noite. Que assim como aconteceu com Abraão e com Sara, descansemos os nossos corações na certeza de que as tuas promessas também se cumprirão sobre nós. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.